Bem, voltando aqui, então, lembrando, então, só alguns conceitos que a fragmentação, obviamente, do peptídeo e a intensidade dos fragmentos gerados vai muito depender do conteúdo de resíduos que está presente dentro do peptídeo, do estado de carga e, consequentemente, da sequência desse peptídeo, não é isso? Considerando, então, se os peptídeos são triplamente carregados ou duplamente carregados ou mais ou menos cargas, se eu tiver resíduos básicos dentro do meu peptídeo, histidina, por exemplo, lisina ou arginina, eu vou ter mais cargas ali presentes, né? Normalmente eu vou ter um carga 2, por causa da lisina e arginina no final, e o N-terminal protonado, não é isso? Mas se eu tiver histidina, por exemplo, no meio, ou alguma mixed cleavage, uma clivagem que não aconteceu de lisina ou arginina, aí eu vou ter carga 3, posso ter até carga 4, dependendo do meu peptídeo. Mas lembrando que a maioria dos peptídeos teóricos vão ter carga 3, preferencialmente. É claro que todos os peptídeos que você for analisar, quando você vai olhar no espectrômetro de massa, no cromatograma, você vai ver o mesmo peptídeo eluindo com carga 1, carga 2, carga 3, normalmente. Agora vai ter o preferencial, que é aquele que vai ter mais intenso, que vai estar mais intenso no seu cromatograma. Não é isso? Então não adianta eu fazer uma previsão teórica se o peptídeo vai ter carga 2, carga 3, porque aquilo vai ser a carga preferencial que ele vai estar. Porque você vai encontrar ele com carga 1, com carga 2, então ele vai estar sempre presente lá. Lembrando que a série B tem uma tendência de degradar e perder o monóxido de carbono produzindo a série A. Então, normalmente, você vai ter a série A. O kit para de novo ciclo é bem interessante, porque se eu estou fazendo o sequenciamento de novo, que eu vou mostrar para vocês na mão daqui a pouco como é que funciona, para eu descobrir se eu estou olhando a série B ou a série Y, eu posso olhar se com a perda da massa do monóxido de carbono, eu estou vendo a série A ali presente também. Aí eu já sei se eu estou olhando a série B presente, né? A série B pode aparecer também com o grupamento amino, não é isso? Ali com uma perda de grupamento amino ou uma perda de água ali também presente, não é isso? Ou posso estar duplamente protonado ali presente também. A mesma coisa é verdade para a série do grupo Y. Então, esse espectro é um pouco mais poluído e, obviamente, a gente tem um pouco de ruído ali presente também, não é isso? A gente tem que considerar. Então, se você sabe a sequência do seu peptídeo, a sequência de aminoácidos teóricos, a gente pode prever, então, a fragmentação experimental desse peptídeo, não é isso? Então, a gente pode gerar uma fragmentação teórica para fazer um match com esse experimental, não é isso? E apesar desse cartoon aqui, eu quero dizer que é muito fácil, né? It's very easy to guess what our spectrum should look like. Isso não é bem verdade. Isso se tornou mais verdade muito recentemente, nos papers atualmente de 2019 e 2020. Porque antigamente era muito difícil você prever a intensidade dos fragmentos gerados. Você conseguia prever mais ou menos os fragmentos gerados, mas você não conseguia de jeito nenhum prever. Então, os algoritmos de identificação de proteínas que faziam match entre o espectro teórico e experimental nunca levavam em consideração a intensidade dos fragmentos gerados, porque era imprevisível essa intensidade, não é isso? Mas, mais recentemente, e esse paper aí foi de 2017, eles começaram a usar, por exemplo, Deep Learning, Machine Learning, não é isso, para predizer o espectro de MS-MS. Então, aqui vocês podem ver um espectro real, aqui voltado para cima, não é isso? De fragmentação, e o espectro predito pelo algoritmo. E eles são praticamente idênticos, não é isso? Mesma intensidade, não é isso? Você vê a série B, a série Y, e praticamente perfeito match entre o real e o predito pelo algoritmo, não é isso? Então, recentemente, isso começou a funcionar muito bem, usando machine learning, ou seja, você treina, você dá milhões e milhões de espectros e sequências que você sabe que são confiáveis e treina o seu algoritmo para predizer sequências. E tiveram outros também, por exemplo, esse paper aí, que foi muito interessante, que saiu em 2019, que eles passaram, então, a considerar e contabilizar para o matching nas ferramentas de identificação a intensidade dos fragmentos. Isso vai ser o futuro, com certeza. Isso vai ser implementado nas ferramentas de busca. Infelizmente, nos algoritmos que a gente usa atualmente no laboratório,
A gente não considera, a gente usa o Sequest, basicamente, ou o Mascot, que às vezes a gente usa também, mas eles não consideram intensidade ainda. E para frente, com certeza, vão ser desenvolvidos algoritmos mais precisos que levam em consideração não só a fragmentação teórica, mas também a intensidade desses fragmentos. Ou seja, se consegue, hoje em dia, já se predizer. Isso é muito legal, só para um parênteses aí, para depois que a gente vai ver, para Target Proteomics, isso foi um grande avanço também, porque você não precisa mais fazer a biblioteca experimental dos seus espectros. Você simplesmente consegue fazer o espectro, gerar um espectro teórico com uma acurácia muito grande. Então, você não precisa fazer as bibliotecas mais de repositório de espectros para fazer uma busca por repositório de espectros, né? Você já pode usar, hoje em dia, a predição teórica, que funciona muito bem. Então, Spectrum Match, né, que é esse tipo de identificação baseado no MSMS, é baseado na identificação por MSMS, é um método mais robusto, porém um pouco mais demorado, não é isso? Utiliza principalmente dados de LC-MSMS em larga escala, ou seja, milhares de espectros de MSMS e você faz a busca ao mesmo tempo, lida com o maior número de dados experimentais e necessita de um maior poder de computação, não é isso? E é o método mais utilizado atualmente, não é isso? Então, só para vocês verem como é que funciona o Peptide Spectrum Matching, então você tem o PSM, você tem os dados experimentais, não é isso? Você tem uma lista de peptídeos candidatos que tem a massa aí 636,29, não é isso? Quando você pega essa massa do seu precursor que você utilizou para fragmentação e joga contra o banco de dados, considerando a acurácia do seu equipamento, você vai ter um match de um monte de possibilidade de peptídeos contra o seu banco de dados que tem exatamente essa mesma massa, não é isso? E aí o que você faz? Considerando a tolerância do seu equipamento, por exemplo, nesse caso, 0,5 Daut, considerando o equipamento que não tem uma acurácia muito alta, você vai ter que selecionar ali alguns que caem dentro dessa faixa. E aí você vai gerar espectros teóricos de todos aqueles peptídeos e vai comparar com a fragmentação experimental aí do seu espectro. Então, essa é a fragmentação experimental e esses são os espectros teóricos. Está vendo que os espectros teóricos, a intensidade dos fragmentos não está sendo considerada, porque até então os algoritmos não consideravam intensidade. Então, todas as intensidades são normalizadas para as mesmas quantidades. E aí você faz um alinhamento. Então, você pega o primeiro espectro, o algoritmo, obviamente, pega o primeiro espectro, vê alinhamento e dá um score específico. Pega o segundo, faz um alinhamento ali e dá um score específico de acordo com a probabilidade de ser um matching randômico ou não. E aí pega o terceiro, faz um alinhamento ali, e aí considera um espectro, um alinhamento de 100%, e assim sucessivamente, até considerar todos os precursores possíveis. Normalmente você vai ter centenas de precursores que vão cair na sua massa, considerando a tolerância do seu equipamento, a massa do seu precursor contra o banco de dados. E aí o algoritmo vai fazer alinhamento de todos esses e vai considerar o espectro com maior score e vai chamar esse espectro de Peptide Spectrum Match. É o melhor que você teve contra o banco de dados. E esse que ele vai considerar e guardar aquele espectro como sendo daquela proteína especificamente, não é isso? E aí o problema é que no começo, o que acontecia? Cada laboratório usava um algoritmo diferente, usava um equipamento diferente, e aí era difícil você determinando, mesmo usando os mesmos programas ou programas diferentes, determinar onde eu determinava o meu threshold de qualidade para definir o que considerava uma identificação como positiva ou não contra o banco de dados. Por exemplo, no Sequest, normalmente a gente considera um X-score acima de 2,5 e um delta CN acima de 0. Varia um pouco, mas normalmente, para considerar um único, você considera um score acima de 45 e assim sucessivamente. O X-Tandem, por exemplo, maior que 0,01. Então, cada laboratório tinha o seu critério e cada laboratório listava as suas proteínas de acordo com o seu critério próprio, não é isso? E aí, o que aconteceu? Usou então, o Steven Biggie, junto com um aluno dele, pensaram num método de solucionar isso. Por quê? Cada laboratório pensava no método de threshold, ou seja, um p-valor de 0,05 sendo usado como probabilidade, isso vai variar muito de equipamento para equipamento.
você vai ter que usar um threshold diferente. Se está usando um QTOF, um TOF-TOF, um Ion Trap, se eu estou usando uma fonte de ionização eletrospray ou MALD, a complexidade da minha amostra, se eu estou usando um gel 2D ou um mud pitch, ou um banco de dados maior ou menor, por exemplo, se eu uso o NCBI não redundante ou o SUSPROT, então isso variava muito. Então, qual foi a ideia deles? Como é que a gente vai solucionar esse problema? Ele falou, vamos pensar da seguinte forma, a gente cria um banco de dados de sequências reversas das proteínas e a gente faz uma busca de banco de dados na sequência reversa de proteínas, usando os nossos critérios de identificação e corta quando tiver uma porcentagem definida de identificações falsas, ou seja, contra o banco de dados reversos, não é isso? Então, a gente usa o falso positivo, eram estimados, esse falso discovery rate era estimado usando um banco de dados reverso, não é isso? Então, é esse banco de dados reverso aqui. Simplesmente pegava a sequência das proteínas e invertia a sequência dos resíduos de aminoácidos. Ou invertia ou embaralhava, entendeu? Tem métodos diferentes de fazer isso. Mas hoje em dia o método mais usado é você simplesmente inverter a sequência da sua proteína no banco de dados. E aí você faz a busca com seus espectros que você obteve, usando os mesmos critérios, contra o banco de dados reverso. E aí você alinha o alinhamento contra o banco de dados reverso e contra o banco de dados normal que você está usando e bota a sequência de proteínas ali. E aí você vai ter alinhamentos corretos, não é isso? Que é contra o seu banco de dados normal. E aí, normalmente, aqui no X, você tem o score, que é a qualidade da sua identificação. Ou seja, normalmente, quando você tem o alinhamento correto, você tem uma distribuição normal deslocada para uma qualidade de score um pouco maior. Normalmente fazem essa curva aqui, ó, considerando uma qualidade de score menor, um alinhamento um pouco. E aí eu posso definir, eu posso cortar aqui ou aqui, mas se eu cortar, por exemplo, considerando 0% de false discovery rate, ou seja, nenhuma descoberta falsa estimada, considerando só alinhamentos corretos, eu teria que cortar aqui, não é isso? Ou seja, eu vou perder muitas identificações positivas. Mas se eu cortar aqui, mais ou menos aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, 1% de proteínas vão vir do banco de dados falsos, que é uma estimativa de 1% das minhas identificações vão estar falsas, e eu vou continuar pegando uma quantidade maior de alinhamentos corretos e um pouquinho de alinhamentos incorretos aqui, vindo contra o banco de dados reverso, não é isso? Então, eu sou banco de dados que a gente chama de banco de dados decoy. E decoy no inglês é como se fosse uma armadilha, né? Aquele passarinho falso que você usa para atrair outro passarinho. Então, você usa esse banco de dados com uma sequência reversa para estimar o seu falso discovery rate, ou seja, a estimativa de identificações falsas do seu banco de dados. E aí começou todo mundo a usar 1%, definir como 1%. Então, independente do equipamento que você estava usando, quando você tinha 1% de identificações incorretas vindo do banco de dados reverso, você parava ali e definia todas as proteínas positivamente identificadas acima de 1% desse falso discovery rate. E aí acabou esse negócio de cada laboratório usar um critério diferente. Essa falso discovery rate de 1%, né? Foi um grande avanço aí no método. Então, talvez o Paulo comente um pouco melhor, que esse slide eu peguei dele, métodos que não só usavam o banco reverso e a quantidade de matches que você tinha contra o banco de reversos e o banco de dados normal, mas fazia uma análise multidimensional desse universo de cobertura usando N parâmetros diferentes para determinar o que era positivo e o que era negativo. O Percolator, por exemplo, faz isso. O Percolator não usa um falso discovery rate normal, que ele só considera 1%. Ele tem uma superfície de decisão que não é simplesmente definida em 1%, que ele considera acima daquilo como positivo ou abaixo daquilo como negativo. Uma superfície de decisão usando o Support Vector Machine para decidir essa superfície de decisão do que seria positivo, nesse caso os azuis, e o que seria negativo, nesse caso os vermelhos aqui sendo mostrados. Não é isso? E o problema agora é que eu tenho meus espectros, não é isso? Meus espectros de MS, em que eu identifico um peptídeo especificamente, não é isso? Um espectro normalmente identifica um peptídeo aqui, numa proteína, na proteína dessas amostras, e o meu banco de dados está aí nas proteínas que eu identifiquei.
Então, cada espectro vai identificar um peptídeo especificamente. Mas depois eu tenho que fazer, isso é o nível do peptídeo, o nível do espectro de MS-MS, o nível dos peptídeos que eu identifiquei como espectro de MS-MS, mas eu tenho que transformar isso em proteína que eu identifiquei, não é isso? Afinal de contas, em proteômica, no final, eu tenho que identificar proteínas, não é? E aí que vem a complexidade também, um pouco grande, de você ter o mesmo peptídeo em diferentes proteínas, não é isso? Proteínas que compartilham o mesmo peptídeo, né? Você pode ver, por exemplo, esse peptídeo aqui é compartilhado pela proteína B e, ao mesmo tempo, compartilhado pela proteína C. Ou seja, será se a proteína B e a C estão presentes na amostras? Ou a B é um subset, ou só a B está presente? Então, essa validação do agrupamento de peptídeos, porque, no final das contas, eu quero identificar proteínas, não é isso? Então, começa a ser esses casos aqui, ó. Eu tenho um espectro, eu tenho uma proteína A e B, e tenho os peptídeos 1, 2 e 3, e 4, não é isso? Eu tenho, da proteína A, eu identifiquei o peptídeo 1 e o peptídeo 2, da proteína B, eu identifiquei o peptídeo 3 e o peptídeo 4. Tranquilo, duas proteínas distintas, não é isso? A proteína A tem o peptídeo 1 e 2, a proteína B tem o peptídeo 3 e 4. Mole de dizer. Então, tem as duas proteínas presentes na minha amostra. Tem a proteína A e a proteína B presentes, não é isso? Agora eu posso ter duas proteínas que são indistinguíveis. Por exemplo, a proteína A tem peptídeo 1, 2 e 3, e a proteína B também compartilha desses peptídeos 1, 2 e 3, apesar da proteína A e B terem sequências diferentes. E aí eu vou ter que reportar essas duas proteínas como um grupo único de proteínas, não sabendo exatamente qual das duas está presente na minha amostra. Então, essa complexidade começa a ampliar. Isso aqui, ó, por exemplo, B é um subset da proteína, não é isso? Eu tenho a proteína A, que tem um peptídeo 1, 2 e 3, e eu tenho B, que só tem o peptídeo 2 e 3, não é isso? Então, vou ter que reportar isso aqui como um grupo também, a A e o B, porque eu não consigo distinguir a A e a B nesse caso aqui. Quer dizer, eu consigo saber que a A com certeza está presente, mas será se a B está presente ou não? Ou será se esses dois peptídeos aqui só vieram da A? Então, não sei, eu vou ter que incluir essa proteína B na minha lista, mas como subset de proteína ali presente, não é isso? E proteínas diferenciáveis, por exemplo, essa proteína aqui A, ela tem o peptídeo 1 diferente, e essa proteína B tem o peptídeo 4 diferente. Então, eu sei que as duas proteínas estão presentes na minha amostra. Então, eu consigo diferenciar essas duas proteínas. Eu sei que as duas estão presentes. Então, vou lá e vou reportar a proteína A e proteína B. Não vou reportar como um subset de proteínas, entendeu? E assim são as complexidades de quando você está identificando proteínas por espectrometria de massas, não é isso? Então, considerando o peptide spectrum matching, então, primeiro você vai ter que fazer uma filtragem dos peptídeos, não é isso? Então, obviamente, filtragem de quais peptídeos você vai considerar para fazer o match de proteínas, a inferência das proteínas a partir dos peptídeos encontrados na amostra, então saber quais proteínas estão presentes e quais são subsets de proteínas. Peptídeos comuns, obviamente, a gente encontra em mais de uma proteína, e existem os peptídeos únicos, não é isso? São únicos para aquela proteína no banco de dados. Normalmente, para quantificação, a gente vai utilizar normalmente só esses peptídeos únicos, que são esses peptídeos que são confiáveis para quantificação. Porque se eu usar peptídeos que são compartilhados por mais de uma proteína para quantificação, essa quantificação não vai funcionar de forma correta, né? Porque esse peptídeo não está vindo daquela proteína que eu quero quantificar, ele está vindo de várias outras proteínas. Então, o sinal daquele peptídeo está sendo contribuído por mais de uma, está vindo de contribuições de mais de uma proteína, né? Eu vou considerar, então, o score das proteínas identificadas e vou gerar, então, uma lista de proteínas final daquela mistura de peptídeos que eu tenho ali, que foi gerado por espectrometria de massas, né? Porque, no final, a gente quer uma lista de proteínas, de preferência, quantificar essas proteínas, que é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Então, os programas mais conhecidos aí para Peptide Spectrum Match, você tem o Matrix Science, da Matrix Science, que é chamado de Mascot, não é isso? Que é pago. O Sequest, que é o que a gente normalmente usa no laboratório com o Proteome Discover, que é pago. O MaxQuant, que é grátis, que foi desenvolvido pelo grupo do Matthias Mann, que utiliza o software de Peptide Spectrum Matching, que é o Andromeda, que é muito bom, funciona muito parecido com o Mascot. Tem o Pattern Labs, que é do Paulo Costa Carvalho, não é isso? Que é de um grupo aqui no Brasil, vocês vão ter aula com ele. Acho que depois da aula do Fábio de modificações pós-tradicionais, ele tem um algoritmo próprio, e também ele usa outros algoritmos nesse Pattern Lab for Proteomics aí,
desenvolvido no laboratório dele, que também é grátis. Então, depois vocês podem usar isso aí. E tem a busca combinada em bancos de dados, em que você usa mais de um programa para validar suas identificações, ou seja, essas identificações que são incomuns, utilizando mais de um algoritmo, porque normalmente o princípio de alinhamento de espectros dos algoritmos são um pouco diferentes. Aqui você tem identificações mais confiáveis, mas normalmente o que as pessoas fazem é combinar todas as identificações dos algoritmos diferentes para aumentar a sua capacidade de identificação. Não é isso? É óbvio que você tem prós e contras em relação a isso, porque você está aumentando o número de ruído e o número de falsas identificações aí também quando você combina. Mas, por exemplo, se você quer utilizar só espectros de peptídeos identificados de alta confiabilidade, você pode utilizar o que está em comum entre todas essas ferramentas aí, né? É uma estratégia legal se você quer usar esses espectros, por exemplo, para criar uma biblioteca. Se você quer usar espectros extremamente confiáveis com o seu peptídeo de referência como a biblioteca, seria ótimo você fazer uma busca combinada. Seria uma estratégia ótima, não é isso? E aí eu vou combinar de outra estratégia que foi desenvolvida de identificação de proteínas, foi desenvolvida em 94 pelo grupo do Matthias Mann também, junto com o Matthias Wilm, que é a identificação usando o Peptide Sequence Tag. Então, foi essa publicação do Analytical Chemistry aí, de 1994, e que alguns algoritmos continuam usando até hoje, mas caiu um pouco em desuso. Poucas pessoas conhecem esse método de identificação, que é Peptide Sequence Tag. Como é que funciona esse método de identificação, então? Sem a sua proteína desconhecida, você faz a proteólise, né, digere com a sua enzima, obtém seu espectro de MS1, seleciona um precursor, nesse caso um precursor de carga 3, com a massa carga de 438,7, você seleciona para fragmentação e você normalmente obtém essa cara aqui de espectro de fragmentação. Isso aqui é uma cara de fragmentação típica do espectro de Kiltoff. Mas, normalmente, é esse tipo de espectro que você tem. Você tem uma parte que tem mais ruído do espectro aqui, abaixo do precursor. Aqui está o precursor, que normalmente é mais alto. Abaixo do precursor você tem um monte de ruído, porque você tem co-isolamento de coisas quando você isola para fragmentação aquele precursor. E, acima disso, você tem um espectro muito mais limpo. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um sequenciamento manual ou automatizado de tags, ou seja, tag de somente 3 resíduos aqui em sequência, de uma parte do espectro que esteja bastante limpo. E aí você utiliza essa massa aqui, ó, desse pico aqui, que é o 602.4, como uma tag, os 3 resíduos que você sequenciou e o pico do último também como uma tag, 941.4. E aí você usa isso para fazer uma busca no banco de dados. Se eu tenho um peptídeo tríptico, em que no meio do peptídeo eu tenho essa sequência de 3 resíduos e tem uma massa de 602.4 aqui e uma massa de 641 aqui no final, eu posso usar isso para alinhar contra o banco de dados aqui, ó. Por exemplo, olha o match que eu tive contra o banco de dados. Ó. Eu sei que a sequência ATSI dos resíduos vai dar a massa de 602.4. Eu tenho os 3 resíduos que eu sequenciei, óbvio que está na ordem inversa aqui que eu sequenciei, porque isso aqui foi a série Y que eu peguei, e a série Y você sequencia de cá para cá, da direita para a esquerda. Então, tem a sequência que eu sequenciei e mais o fragmento final aqui da massa do meu precursor, que eu sei que tem 941.4. Isso vai dar um match único contra o banco de dados da minha proteína específica ali. Então, é o que a gente chama de sequence tag. Então, toda vez você pode fazer essa sequence tag. Dentro do espectro de massa, você faz uma tag de 3 ou 4 resíduos, determina a massa do início, a massa do final e joga contra o banco de dados para fazer uma busca. Isso foi muito utilizado durante muitos anos para identificação eficiente de proteínas na época que você não tinha o PSM. Então, você fragmentava o peptídeo, tentava fazer a de novo sequence na mão, não conseguia fazer todo o de novo sequence, mas tinha uma sequence tag ali presente. Então, você submetia a busca no banco de dados usando essa sequence tag. Ou seja, 3 resíduos sequenciados, a massa do final e a massa do início. A massa do início aqui, eu sei, não é isso? Porque eu sei a massa total do meu precursor, e aí eu sei as massas específicas das extremidades aqui. Isso é uma tag muito robusta para você fazer uma busca no banco de dados. E aí existiram algoritmos que usaram, por exemplo, o multitag, que foi desenvolvido pelo grupo do Andrei Shevchenko, que usava uma busca erro-tolerante, ou seja, considerando modificações pós-traducionais inesperadas no banco de dados, porque a sequence tag permite você fazer isso,
mas fazendo multitag, ou seja, não só você tinha multitags dentro dos seus espectros, mas você tinha multitags de vários espectros que você obtinha. Você jogava tudo isso num banco de dados, exportava para um banco de dados e fazia uma busca erro-tolerante que te dava a sequência das proteínas que você identificou. Então, de uma forma automatizada. Antigamente era feito de uma forma não automatizada, agora de uma forma automatizada usando esse algoritmo que é chamado multitag, que foi desenvolvido pela Anna Shevchenko e o Andrei Shevchenko. E o Shamil, né? E aí, isso acelerou muito a utilização do sequence tag. Mas, mesmo assim, o sequence tag caiu em desuso porque a sensibilidade dele é muito menor do que o PSM, principalmente para organismos que você já tem o genoma sequenciado, não é isso? Se você não tem o genoma sequenciado, aí você pode usar o sequence tag. E o sequenciamento de novo manual, que foi o primeiro método utilizado, não é isso? Para a identificação de proteínas. Então, pouca aplicabilidade hoje, devido ao grande volume de dados gerados. Obviamente, você não vai conseguir. Hoje, uma corrida de 60 minutos num equipamento de velocidade razoável, tipo um Orbitrap XL, você tem milhares de espectros de MS-MS. Como é que você vai fazer Você vai fazer sequenciamento manual de milhares de espectros? Isso é inviável, não é isso? Então, caiu totalmente em desuso. E o sequenciamento de novo, como é que funciona? Depois, obviamente, eu vou mostrar como é que os algoritmos começaram a fazer o sequenciamento de novo automatizado. Mas só para mostrar, eu tenho um espectro aqui, não é isso? Eu tenho meu precursor de carga 2 aqui, ó, 319.15. E aí, o que eu vou vendo? As diferenças de massas, não é isso? Aqui eu vejo aqui uma alanina, aí eu vejo uma diferença de massa aqui de novo, 103.8, não bate com nenhum resíduo. E aí eu vejo que não bate com nenhum resíduo. Então, não é esse o pico que vai continuar a sequência do meu resíduo aqui. Aí vejo a diferença do próximo pico. Opa, 115.3. Opa, bateu ali. E aí vejo a diferença do próximo, ó. 186.06, 129.4. Olho na minha lista de massas dos meus resíduos. Opa, já sei que vai bater outro resíduo básico ali. E aí, outro resíduo que eu vejo a diferença. Outro resíduo, marginina. E aí eu vou fazendo isso da série B e vou confirmando pela série Y. Ó. Quando eu vou voltando, que eu vejo que os outros picos é da série Y. E aí eu consigo determinar a sequência do meu resíduo completo. Isso é o sequenciamento completo, não é isso? Eu tenho do Y1, 2, 3 e 4 e do B1, B2, B3, B4. Não é isso? Isso, obviamente, num peptídeo muito simples para mostrar como é que seria um sequenciamento de novo de um peptídeo bem simples aqui. Não é isso? Então, considerando alanina, um aspartico, um glutâmico, um sulfano e ginina, não é isso? Nesse caso aí. Então, sequenciamento de novo de peptídeo, sequenciamento manual, sequenciamento automático, não é isso? Então, surgiram os algoritmos que conseguiam interpretar, usando métodos totalmente diferentes, automaticamente os espectros de MS2 de forma rápida, não é isso? Então, você tem uma lista de peptídeos aí, então você gera uma necessidade de fragmentação. Para fazer de novo sequence automatizado, você tem que ter um equipamento que gera uma boa fragmentação, uma fragmentação de qualidade, não é isso? Quanto maior a resolução, maior a precisão. Agora, tem algumas limitações, porque alguns resíduos de aminoácidos são isóbaros, não é isso? Então, você tem leucina e isoleucina, que vocês podem ver aqui pela estrutura, eles são exatamente a mesma composição de átomos, não é isso? Então, a massa dele é 113,2 Dalton e a massa monoisotópica é 113,08406 Daltons aqui. Então, você sabe que você não vai conseguir diferenciar eles usando métodos normais, porque a massa é igual. Você pode usar uma fragmentação de alta energia, onde você fragmenta a cadeia lateral e, pelos íons diagnósticos da cadeia lateral, você consegue determinar se tem leucina ou isoleucina. Mas isso normalmente também não é usado. É muito complicado. Normalmente, quando você faz uma busca usando um sequenciamento de novo, você vai fazer uma busca usando leucina ou isoleucina, uma das duas possibilidades como busca no banco de dados. Além disso, você tem outros resíduos que são muito parecidos, né? Lisina e ácido glutâmico aqui, e glutamina, né? Você tem 128.09, 28.06. Ou seja, alguns equipamentos conseguem diferenciar isso, mas outros não, né? E dipeptídeos com a massa muito próxima também, né? Então, aqui vocês podem ver combinações de dipeptídeos que têm a massa muito parecida e que também complicam o sequenciamento de novo. E o sequenciamento de novo, por causa dessas variáveis todas, tem uma alta probabilidade de erros.
gerar erros de sequência. Porém, quando você gera as sequências de novo automatizado por um algoritmo, você diminui muito o seu universo amostral de possibilidades de sequência quando você faz uma busca contra um banco de dados, não é isso? Só quando você tem um alinhamento contra uma busca contra um banco de dados que você vai considerar aquele sequenciamento de novo como positivo, não é isso? Então, isso aqui eu vou comentar um pouquinho agora para vocês, se der tempo. Quanto tempo tem? Deixa eu ver aqui. Parou de aparecer aqui o... Dá tempo aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz as estratégias de identificação de proteínas de organismo com genoma não sequenciado, né? Então, como é que a gente pode expandir a capacidade analítica de proteomas pela busca por similaridade em sequência. Ou seja, considerando que você não tem a sua proteína depositada no seu banco de dados e que você vai usar alguma outra proteína que tem similaridade em sequência no banco de dados, que está ali presente, para a sua identificação, né? Então, essa é a estratégia. Então, a gente já sabe da diversidade, principalmente aqui no Brasil, de organismos, né? Então, você tem fungos, você tem pessoas querendo fazer proteomas de secreções de sapo, você tem venenos de serpente, e por aí vai, toda a diversidade que você possa imaginar, não é isso? E se a gente for olhar a diversidade do proteoma, se a gente for considerar que a gente tem 1,7 milhões de espécies conhecidas no mundo, só 0,4% tem pelo menos uma entrada no NCBI. Só 0,4% dessas espécies. E desses 0,4% que tem uma entrada no NCBI, só 2% tem o genoma sequenciado. Isso, então, é uma quantidade que é menos do que 0,01% dos organismos vão ter o genoma sequenciado. Não é isso? Quantidade muito baixa de organismos com genoma sequenciado. Então, se a gente quer fazer o proteoma desses organismos, a gente vai ter que usar uma estratégia um pouco diferente. Né? Então, uma travadinha aqui de leve. Então, qual é a importância de estudar a diversidade desses organismos com genoma sequenciado, né? Principalmente, então, o básico é estudar a biologia de organismos livres, não é isso? De organismos vivos, não é isso? Tem poucos genomas disponíveis, um alto polimorfismo de sequências de proteínas, ou seja, nem sempre o organismo que você sequenciou é aquele que você está estudando. Para aplicação biotecnológica, por exemplo, etanol de segunda geração, agricultura, bibliotecas de compostos naturais, tudo isso envolve organismos que normalmente não têm seu genoma sequenciado, não é isso? Na saúde pública, então, várias doenças negligenciadas e muitos modelos, poucos têm o genoma sequenciado. E também é muito interessante usar esse proteoma de identificação de organismos com genoma sequenciado para a evolução de estudos de proteínas moleculares, de máquinas proteicas, por exemplo, de maquinário complexos proteicos, por exemplo. Se você quer estudar a evolução de complexos proteicos, por exemplo, você vai ter que olhar organismos diferentes na cadeia filogenética daquele organismo e muitos deles não vão ter o genoma sequenciado, né? Então, estudos evolucionários também, usando proteômica, você vai normalmente ter que aplicar esses métodos não convencionais. Então, esse que a gente chama de unknown, que é o proteoma de coisas que você não conhece, então, muitas vezes ainda são baseados em genes bidimensionais, né? Ou eram, né? Agora um pouco menos. Com a identificação de algumas poucas proteínas conservadas, usando os métodos convencionais, que é tipo o MASCOT, aquele método de PSM que eu falei, né? Então, não identifica muitas proteínas. Então, tem um monte de métodos de sequenciamento de novo, mas, de modo geral, as pessoas não usam isso
não é muito comum as pessoas usarem, apesar que eu vou mostrar para vocês que você aumenta absurdamente a sua capacidade de identificação de proteínas usando a combinação de métodos convencionais com métodos de sequenciamento de novo automatizado para a identificação de proteínas de organismos não sequenciados, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, se você pega uma proteína álcool-desidrogenase, que é uma proteína altamente conservada, de humano e de crocodilo, elas têm 75% de identidade de sequência, mas elas não têm nenhum peptídeo tríptico compartilhado. Ou seja, se eu não tivesse a proteína do crocodilo sequenciada no banco de dados e tentasse usar a proteína para identificar a proteína humana para identificar a proteína do crocodilo, usando o PSM, apesar de eu ter 75% de similaridade em sequência, eu não conseguiria identificar nenhum peptídeo tríptico, porque todos eles têm alguma variação em sequência, no polimorfismo em sequência. Todas essas sequências pretinhas aqui são polimorfismos em sequências. Isso gera polimorfismo, pelo menos um polimorfismo ou uma variação em sequência em um peptídeo tríptico. Ou seja, nenhum peptídeo tríptico. Então, esses são os desafios que você tem, não é isso? De tentar identificar uma proteína que não está no banco de dados, apesar de ter similaridade de sequência alta, mesmo assim você pode não identificar nenhum, não é isso? Só usando esse cross-species, essa identificação cruzada de espécies, usando bancos e métodos convencionais de identificação, usando banco de dados normais, nem sempre é possível, porque você tem esses múltiplos, que a gente chama de múltiplos mismatch, né? Ou seja, desalinhamentos na sequência, né? Então, as estratégias para essa cross-species identification, ou seja, uma identificação cruzada, usando uma outra proteína que esteja presente no banco de dados, a gente pode combinar todas essas buscas aí. Então, a gente pode fazer uma busca stringente usando mascot, e aí eu tenho que ter um match completo da sequência da minha proteína que está no banco de dados com a sequência da minha proteína que é desconhecida, não é isso? E aí, se eu tenho a sequência idêntica, eu consigo fazer uma identificação usando os métodos convencionais, usando mascot ou sequest, usando o Peptide Spectrum Match, né, o PSM. Ou posso usar o mascot ou o Peptide Search ou Sequence Tag para fazer um match parcial. Isso aumenta absurdamente o espaço amostral das minhas identificações e diminui absurdamente a qualidade da minha identificação, mas é possível fazer. Ou seja, quando você tem um desalinhamento aqui ó, na sequência, nessa parte aqui do peptídeo. Se eu tenho isso também é possível, uma busca erro tolerante, quando eu tenho um mismatch pontual aqui de só um resíduo presente. Isso também é possível, por exemplo, usando o mascot. Apesar de ser computacionalmente, tem uma demanda muito grande computacional. Mas eu posso fazer, se eu faço uma busca por similaridade em sequência, aí eu posso sim ter múltiplos mismatching na sequência, entre a minha sequência e a minha proteína que está no banco de dados. E aí é possível usando essa similaridade em sequência aqui, numa busca de similaridade em sequência. Então, aqui, se eu tenho alta similaridade da minha proteína com alguma proteína no banco de dados, a chance de eu identificar é bem grande. Se eu tenho baixa similaridade da minha proteína no banco de dados, eu só vou identificar usando esses métodos de Sequence Similarity Search. Métodos de identificação de proteínas, né? Convencional tem minha proteína ou uma mistura de proteínas, né? Que eu faço sugestão em gel, eu pego meu precursor e seleciono para fragmentação e obtenho o MS2, né? Eu tenho o banco de dados de proteína, faço a digestão em sílico, gero os meus peptídeos teóricos, que tem exatamente aquela mesma massa do meu precursor que eu usei, gero os espectros teóricos e faço a identificação alinhando esse meu peptídeo. Esse é o método convencional, né? Mas, de forma alternativa, eu posso pegar esse meu espectro de MS2, fazer uma interpretação de novo, ou seja, existem várias possibilidades de interpretação, mas eu uso a possibilidade de interpretação daquele espectro mais robusta, não é isso? Então, eu gero sequências possíveis da minha interpretação, ou seja, eu faço uma reconstrução das sequências de novo, e gero os candidatos em sequência. E aí, uso esses meus candidatos de sequências para buscar contra o banco de dados de sequência por similaridade em sequência, usando um BLAST, um FASTA ou um MS-BLAST. O MS-BLAST, como eu vou mostrar para vocês, é melhor porque ele considera todos esses isóbaros e todas essas limitações da espectrometria de massas quando você faz uma busca. E você faz um VAST, por exemplo, normal, ele vai considerar isoleucina e leucina, vai punir
estatisticamente, quando você tem um desalinhamento entre leucina e isoleucina. Isso não vai acontecer, por exemplo, num MS Blast, se você fizer um MS Blast. Então, a busca por Sequence Similarity Search, você faz a reconstrução do seu espectro de novo, a interpretação, gera minhas sequências candidatas, e aí uso o que é chamado de Spectrometry Driven Blast, ou seja, o MS Blast, para fazer uma busca de similaridade em sequência. Então, essa ferramenta MS Blast, ela vai usar sequências redundantes, degeneradas e, certamente, com pouca acurácia das sequências candidatas que foram geradas por de novo sequence automatizado, vai aplicar esquemas de score alternativos, não vai usar o e-value ou o p-value do clássico Blast normal, ela tem um sistema de score particular que foi baseado em false discovery rate calculado. Então, o score do MS Blast é diferente do score do Blast, então você tem uma robustez maior na sua identificação, e está otimizado agora para datasets largos, não é isso? Obtidos por LCM-SMS, e é uma ferramenta que está disponível via web aí, né? E o Adam Liska, em 2004, publicou um artigo na Proteomics mostrando que se você tiver um artigo sequenciado, um organismo sequenciado, por exemplo, o Arabidopsis thaliana aqui, nesse grupo das plantas, já era suficiente para você identificar mais de 90% das proteínas desses outros organismos aqui, relacionados à planta, por similaridade em sequência. Por exemplo, aqui você tem Homo sapiens e músculo, você já consegue identificar mais de 90% da proteína desses outros organismos aqui por similaridade em sequência. Entendeu? Então, por exemplo, aqui Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pombe, Cândida, e aí você já consegue identificar aqui uma grande porcentagem de proteínas desses outros organismos que não têm o genoma sequenciado. Então, uma estratégia muito interessante, não é isso? Então, como é que funciona essa busca por similaridade em sequência, não é isso? Você tem aqui uma digestão que pode ser em solução ou em gel. Aqui eu dei um exemplo de um spot, por exemplo, que você cortou. Você fez um LC-MS-MS, você gerou aí 3.000 espectros de MS-MS no LTQ Orbitrap XL, fez um de novo sequence automatizado usando esse algoritmo, o PepNovo, que é um dos algoritmos disponíveis para isso, e você tem um output que é essa cara aqui, ó, do PepNovo. Então, você tem a massa do seu precursor, o DTA, o nome do arquivo de MS-MS, a corrente iônica daquele peptídeo, a fração da corrente iônica, o score gerado pelo PepNovo e as sequências candidatas possíveis para aquele espectro de MS-MS. Você vê que as sequências são bem parecidas, sequências possíveis, mas com pequenas variações de possibilidade de sequência. É isso que eu vou fazer uma busca de similaridade de sequência contra essas sequências geradas aqui. É isso, contra o banco de dados usando o MS Blast. E aí, essa é a cara do MS Blast. Eu colo lá as minhas sequências geradas pelo PepNovo, e sequências possíveis, e aí determino alguns parâmetros aqui, que eu não vou comentar agora, porque a gente está com tempo restrito. Aperto para submeter a minha busca. E aí, a primeira vez que a gente fez isso, considerando uma busca, o que a gente identificava era basicamente tripsina e queratina, não é isso? Então, a gente pensou, opa, qual o problema desse negócio? Então, o problema é que, na verdade, quando você faz a digestão em gel, principalmente, você tem tripsina e queratina, basicamente, porque são proteínas extremamente conservadas, são ricas em sequências de baixa complexidade em regiões, então faz match com basicamente qualquer coisa que você submeter como resultado de sequenciamento de novo. Você tem a tripsina, que é modificada também com uma metilação redutiva, então que gera uma complexidade maior, porque essa modificação não é considerada fixa, ou seja, acontece em alguns resíduos de lisina, você tem a metilação e outros não é isso? E, além disso, as sequências, principalmente da tripsina, tem muito polimorfismo em sequência. Então, você vai fazer match com um monte de tipo de tripsina e um monte de tipo de queratina que está no banco de dados. Por que você tem um polimorfismo muito grande em sequência? Porque você não são proteínas que são produzidas de forma heteróloga, né? A tripsina ela é isolada de porco, essa tripsina que a gente usa. Então, a tripsina da promega ela é isolada de porco. Então, você vai ter polimorfismo em sequência ali. Então, a gente pensou, tem que existir alguma forma da gente filtrar esses espectros de tripsina e queratina. E a gente viu que eram muitos. Por exemplo, se eu faço uma digestão
controle de um pedaço vazio de gel, sem proteína nenhuma, só pega um pedaço de gel de eletroforese de SDS, uma parte vazia, e faça uma digestão, eu adquiro num gradiente simples aqui, no LTQ Orbitrap, 2.087 espectros de MS-MS de alta qualidade. Se eu tenho um blanco completo, onde só injeto solvente, eu só adquiro 64 espectros de MS-MS. Ou seja, praticamente contaminação nenhuma. Ou seja, tudo isso aqui está vindo de tripsina e queratina e contaminações que estão presentes ali no gel. Não é isso? Então a gente pensou, e se a gente criar um banco de dados contendo esses espectros que estão presentes em praticamente todas as digestões em gel e filtrar antes de fazer a nossa busca, não é isso? Então criar uma biblioteca de espectros não anotados, que a gente não sabe as identificações que eles são, mas a gente sabe que eles são presentes no controle negativo da minha digestão, né? Então a gente usa um algoritmo de fazer um matching, basicamente, dos meus espectros que estão presentes no controle negativo contra todos os espectros que eu tenho na minha amostra real. E aí a gente consegue eliminar isso. Então eu faço um clean-up da minha amostra. Eu tenho a minha amostra, não é isso? Tem uma biblioteca de espectros backgrounds que eu obtive de digestão em gel com tripsina, ingestão em solução em tripsina, ali, controle de gel background, tripsina, queratina, digestão em solução de tripsina, ou tripsina e queratina identificada por Mascot e MS-BLAST. E jogo tudo isso na minha biblioteca de espectro background. E aí pego a minha amostra real, que tem a minha proteína, que foi digerida em solução, por exemplo, uso um algoritmo que vai comparar cada espectro de MS-MS com a minha biblioteca de espectro background. E aí vai dizer se o espectro é genuíno, se veio da minha amostra mesmo, ou se ele é um espectro background, e filtrar esses espectros background, né? E para isso a gente usou um algoritmo que é chamado EagleEye, que a gente construiu em colaboração com o pessoal da Medical Harvard School, o Shamil, e aí a gente podia fazer então esse matching entre os espectros experimentais com a minha biblioteca de espectros background e definir um threshold de distância e considerar o que era background do que era genuíno, não é isso? Então a gente fez um teste inicial onde a gente botou um pool de espectros de altíssima qualidade, não é isso? Variando a qualidade deles, com um digestão controle que só continha um background, com 1.654 espectros que a gente sabia que tinha um background. E a gente fez uma biblioteca que tinha 12.074 espectros que a gente sabia que era um background. E a gente foi testar a habilidade do algoritmo de filtrar, então, os backgrounds. Então, a gente via que mais de 90% dos espectros de background eram filtrados com alta eficiência e os espectros de alta qualidade, dependendo do p-valor que a gente considerava de cutoff, a gente praticamente não filtrava nenhum espectro de alta qualidade. Então, a gente estava removendo com uma alta eficiência os espectros de background, sem remover nenhum espectro decente da nossa amostra real, né? Então, a gente podia usar isso de forma confiável para filtrar os nossos espectros background nesse caso. Então, e aí a gente começou a investigar, mas o que o EagleEye está filtrando? Já que a gente não fez uma busca, quando a gente criou o background, a biblioteca de background, a gente não sabia o que a gente estava botando ali dentro, porque a gente não estava interessado se tinha identificado ou se não tinha identificado. A gente fez, então, um estudo um pouco mais aprofundado desses espectros que estavam sendo filtrados. Então, de uma amostra real, de um spot, nesse caso, que a gente sabia que tinha uma proteína lá dentro, a gente fez uma busca de 380 espectros, de 1.500 espectros, 380 eram identificados positivamente por Mascot, 11 a gente conseguia identificar por uma busca erro tolerante, 152 a gente só identificava usando o MS-BLAST, 89 tinha uma altíssima qualidade de sequenciamento de novo, porém sem nenhum match contra o banco de dados, que era interessante, e 857 não tinham interpretação, ou seja, o algoritmo não tinha capacidade de interpretar de novo aquele espectro, ou seja, provavelmente espectros de baixa qualidade que a gente estava eliminando, não é isso? E aí, o que a gente fez? Opa, vamos testar agora numa amostra real, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou uma amostra de Araucaria angustifolia, que a gente sabia que tinha uma proteína ali, fez a digestão, e aí, basicamente, o que a gente encontrou era tripsina e queratina. É isso. E aí, depois antes de fazer o filtro, não é isso? A gente aparecia a actina, que era a proteína de planta que a gente estava interessado, na posição 51 na lista de hits identificados por MS-BLAST.
Não é isso? E era uma proteína que a gente só conseguia identificar por similaridade em sequência. E aí a gente fez a filtragem. Então, depois dessa filtragem que a gente aplicou o Eagle Eye para filtrar o espectro dos backgrounds, todos os hits alinhados, os 100 hits, não tinha nenhuma tripsina e queratina, e todos os 100 hits eram de actina, de proteínas relacionadas à planta. Então, todos estavam correlacionados com a proteína que estava realmente presente na nossa amostra. Mostrando, então, que a gente estava filtrando de forma eficiente tripsina e queratina e botando o hit lá em cima de actina e de actina de plantas que estavam ali presentes. Mas não só isso. A gente também, vou passar isso aqui, mas a gente estava mostrando que a gente diminuía absurdamente, quando a gente filtrava as nossas amostras de tripsina e queratina, a gente diminuía absurdamente o número de falso discovery rate. Isso aqui é considerando uma busca contra o banco de dados, considerando antes e depois da filtragem, antes e depois, considerando o Mascot Score, mas aqui só considerando sequências forward, ou seja, de proteínas que a gente sabia que eram verdadeiras. Ou seja, você tem aqui as proteínas antes da filtragem, ou seja, aumentava a qualidade das identificações, e um pouquinho, praticamente bem pequenininho aqui, depois da filtragem, dos hits positivos, que a gente sabia que esses hits eram de plantas e eram hits positivos, não é isso? Mas o que acontecia com os hits relacionados ao decoy? Ou seja, o matching contra o banco de dados decoy, olha só, antes do banco de dados, a quantidade de peptídeos que a gente identificava contra o banco de dados decoy, e depois que a gente filtrava, esse número caía absurdamente. Ou seja, a gente diminuía um monte de falso positivo que a gente identificava só contra o banco de dados decoy, porque a gente estava eliminando aquela quantidade de espectros que estavam relacionados ao background só. Ou seja, que não tinham nada a ver com a minha proteína que estava ali presente, eram só ruídos ou tripsina ou queratina que estavam ali presentes. Então, aumenta a qualidade da minha identificação também, quando eu elimino esses espectros que estão relacionados com o background da minha amostra. É isso. Então, como é que funciona essa pipeline para Homology Driven Proteomics? Então, a gente faz uma corrida de LCM-MS, gera os espectros de MS-MS, filtra no Eagle Eye, elimina os backgrounds comuns, pega o espectro que a gente gerou de MS-MS, faz uma busca contra o Mascot, que é a busca convencional. A gente tem algumas identificações, algumas a gente não consegue identificar, e alguns borderline hits, alguns hits que a gente não tem confiabilidade na identificação, né? A gente pega esses mesmos espectros, faz o de novo sequence automatizado, faz uma busca por MS Blast, identifica um monte de outras proteínas que a gente não tinha capacidade de identificar, e além disso valida também identificações que a gente não tinha confiança na identificação, porque eram proteínas que tinham ou um peptídeo só identificado, ou uma qualidade bem baixa de peptídeos identificados, né? Então a gente validava essa identificação, né? Então é mais ou menos essa aí, a busca combinada. Isso aqui é mostrando, então, proteínas de uma banda de gel, mostrando identificação por Mascot e MS Blast, a gente identificava todas essas proteínas, e algumas proteínas somente identificadas por MS Blast, que a gente não conseguia identificar por MS Blast. Aqui, é nas proteínas borderline, que a gente não tinha confiabilidade na identificação por Mascot, mas que a gente validou pela identificação por similaridade de sequência por MS Blast. Não é isso? É uma busca combinada. A gente usa o método convencional junto com o MS Blast e aumenta absurdamente o número de identificações. Todas essas identificações aqui de baixo foram só capazes de serem identificados por causa do MS Blast. É isso. Então, vou dar alguns exemplos aqui de organismos que não têm o genoma sequenciado, né? Isso são trabalhos mais antigos, de 2007, então era mais eletroforese bidimensional, mas isso pode ser aplicado em larga escala de shotgun, como eu vou mostrar em alguns casos. Então, de 43 spots analisados, 34 foram identificados, sendo 11 somente identificados por MS Blast. E o MS Blast adicionou 42 peptídeos únicos só por identificação por MS Blast, que não tinham sido identificados por métodos convencionais. E assim vai. São vários casos de MS Blast confirmar todas as identificações pelos métodos convencionais e adicionar mais várias outras identificações aí possíveis, não é isso? Isso aqui outro em fagos, então tem várias outras identificações. E aí, aquele problema que eu comentei com vocês, que eu quero comentar um pouquinho mais, da limitação e por que a gente saiu da eletroforese bidimensional, a comunidade científica largou a eletroforese bidimensional, não é isso? Olha só, aqui tem um spot diferentemente regulado, não sei se dá para ver exatamente porque a imagem não está tão boa, mas aqui está bem mais claro do que esse spot aqui, não é isso?
aqui um spot alinhado, controle, outro spot normal, mas esse claramente tem uma diferença de expressão. Então a gente cortou esse spot. E aí, obviamente, a gente não identificou uma proteína única, não é isso? A gente identificou várias proteínas. E aí, algumas por mascot, outras só por MS Blast, não é isso? E aí, que proteína está contribuindo para a mudança dessa quantificação do spot? Que é a limitação, não é isso? E aí a gente fez uma quantificação relativa cortando o spot infectado do spot controle, os dois, e fazendo uma quantificação relativa entre eles. E aí a gente viu que a proteína que estava contribuindo para a mudança de spot, como você estava trabalhando com organismo com genoma não sequenciado, tinha sido a única proteína identificada por MS Blast. Então era a proteína que estava realmente contribuindo para essa mudança de spot. Na relação aqui regulado para cima, aqui regulado para baixo, era exatamente essa proteína mostrando. Ou seja, o perigo de você fazer uma quantificação usando organismos que não têm o genoma sequenciado, quando você não usa estratégias que ampliem a sua capacidade de identificação, porque pode ser que você esteja considerando essa proteína aqui, por exemplo, como sendo a proteína que esteja mudando a quantidade do spot, mas na verdade foi essa proteína aqui que contribuiu. E para isso a gente quantificou usando label free, usando o XIC dos 3 peptídeos únicos mais intensos de cada uma dessas proteínas. Então só foi identificada a proteína que estava contribuindo para o spot, só tinha sido identificada por MS Blast. É isso. Então, a conclusão disso aí é que a gente, usando um passo um pouco à frente, usando um método um pouquinho mais robusto aí de identificação de proteínas com organismo não sequenciado, você consegue abraçar uma fração bem maior aí do proteoma, que antes disso era o que a gente chamava de unknown. Era uma coisa que a gente não conseguia identificar usando os métodos convencionais. E que agora, usando um método de similaridade em sequência, baseado em de novo sequence, a gente consegue identificar uma fração bem maior aí de proteínas usando esse método. Então, todas as ferramentas aí estão livres na web e, na verdade, a gente publicou com o Paulo Costa Carvalho uma ferramenta que chama o PEP Explorer, que é uma ferramenta mais otimizada ainda, que faz o de novo sequence, o alinhamento de sequência, faz a substituição do MS Blast e tem um cálculo de false discovery rate mais transparente aí. Então, uma ferramenta mais usada, foi publicado na MCP, Molecular em Celular Proteômico. Então, já usando uma ferramenta mais otimizada aí para essa estratégia de identificação de proteínas de organismos com genoma não sequenciado. Tá bom, pessoal? E a gente fecha aqui. Deu mais ou menos o tempo certinho. E eu vou desligar a gravação, então, porque aí eu espero aí que todo mundo tenha a sua perguntinha e várias perguntas para a gente discutir e esclarecer um pouco mais aí, porque infelizmente teve que ser um pouco corrido. E dos cursos anteriores, antes da gente fazer essa parte de criar esse curso que é totalmente via remota, né? Tinha uma outra parte que era a identificação, caracterização de complexos proteicos por espectrometria de massa, que infelizmente não coube no nosso curso aí, por limitação de tempo. Tá bom? Vou desligar agora um pouquinho a gravação e aí a gente vai para as perguntas, tá bom?